colocou num ponto bem legal para a gente. Você falou uma palavrinha ali que eu acho bem importante para o próximo ponto, a última parte dessa nossa apresentação aqui, que é nossa mesa aqui do material que a gente preparou, que é sobre outros lados, né, o que design tem a ver com libertação, mas essa frase ela pode ser bem sedutora, a ideia de que, poxa, agora eles vão apresentar para a gente como é que a gente faz para fazer tudo certo, para a gente salvar o mundo. Gente, para começar, acho que isso que a Samia falou, que já foi falado desde o começo, mas tem uma palavrinha circulando em uma crítica, que é a crítica ao design salvador. Não vai ter designer sozinho salvando o mundo e salvando as outras pessoas. E acho que tem exemplos bem legais aqui que mostram justamente como ações coletivas com outras pessoas criaram a consciência de que algo devia ter sido feito e algo foi feito sobre aquelas questões. Resolveram 100% os problemas e agora está resolvido, guarda isso e passa só para os outros problemas? Com certeza não, mas que deram um passo, mexeram alguma coisa na estrutura, né? Ou seja, mudou um pouquinho, pelo menos em algum lugar, em algumas circunstâncias, as regras do jogo. É um pouco isso que a gente pode trazer assim como um caminho, né? Para a gente pensar também, não só tá tudo ruim, mas a gente pode ter um papel também. Acho que o Ricardo já falou um pouco sobre essa frase lá no começo, quando ele deu aquela ótima explicação para a gente de que as estruturas, né, que regem, né, esses mecanismos de opressão, elas não são dadas por si só, não surgem do ar, não vão se desmanchar do ar, né? Elas foram construídas, né? Como o Gonzato falou no começo, por um longo processo histórico, né? Então, essa frase do Freire, acho que tentou trazer isso de uma forma um pouco mais poética, uma forma um pouco mais simplificada, quer dizer que o mundo que está aí, ele não é, gente. O mundo que está aí, ele não é assim. O mundo que está aí, ele foi construído assim, então ele está sendo. E a gente vê que o mundo não é, que ele está sendo, a premissa que vem depois disso, né, ou a conclusão, é que ele pode ser diferente, né? Ele está sendo assim agora, mas ele pode ser diferente. E aqui a gente vai trazer agora um pouquinho de algumas iniciativas que algumas talvez quando surgiram podem até ter aparecido algo que se está fazendo, as outras, o mundo não é assim, né? E são pessoas que acreditaram que o mundo poderia ser daquele jeito também. Esse exemplo eu peguei de um Instagram que tem aqui de umas professoras da TFPR, que eu adoro fazer propaganda, então tá a propagandinha ali do lado. É o Instagram, a conta Teoria do Design, né? Sempre tem posts muito críticos, então vocês que estão interessados nessa visão crítica de design, bora seguir lá. E um dos posts tem um compilado de justamente de pessoas que se recusaram a aceitar esse mundo projetado só para brancos e foram buscar outras formas, né? Aquela sapatilha de balé não é rosa porque o rosa tem algum motivo histórico no balé. Não, ele é rosa porque é a cor da pele das bailarinas. É para elas parecerem descalças, né? O famoso lápis cor de pele, né? O band-aid não tem aquela cor bege porque, sei lá, vai curar melhor. Não, é para ficar escondido na cor de gente branca, né? E as toucas de pessoas com cabelo fininho, lisinho e curto, com certeza não servem para pessoas que têm um cabelo, né, maior, mais volumoso, como muitas pessoas, né, de origem negra. Então, outro exemplo, que ele está bem fresquinho, mas eu sei que outros já têm profissionais, estudantes, pesquisadores, né, trazendo essa pauta, que é a questão da população LGBTQIA+, mas principalmente as histórias, né, das populações tradicionalmente oprimidas. Então, assim, contar e revelar histórias de grupos, né, tirar da invisibilidade história dos grupos socialmente oprimidos também pode ser um papel de uma forma de engajamento, né, pela mudança, pela transformação, por essa transformação histórica que a gente precisa fazer no design, né? Então, esse zine ele acabou de ser selecionado, né, entre os finalistas do Prêmio Tomi Otaki Leroy Merlin. Se eu não me engano, a Joyce é uma estudante da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele homenageia o primeiro boletim lésbico do Brasil, né, o Xana com Xana.
Então, o que a gente pode lembrar, né? Que essas mídias dos públicos considerados desviantes, né? Ou aqueles que não quer que a sociedade não deseja enxergar, né? Essas mídias sempre foram colocadas no âmbito das publicações alternativas. Então, hoje a gente começa a ver, ainda no público relacionado ao público lésbico, porque a sigla, né? Ela é muito abrangente e a gente sabe que mesmo entre as siglas a gente tem aí públicos, pedaços da sigla que tem mais visibilidade, né? Normalmente os homens gays, eles já alcançaram um espaço muito maior, já existem várias mídias, né? O mercado para homens gays, ele está aí muito na frente do mercado para mulheres lésbicas, né? E eu estou aqui falando da palavra mercado, né? Mas, enfim. Mas é importante que a gente contribua para que o combate das opressões ele também passe pela valorização dessas narrativas, né, que são silenciadas pelo sistema heteropatriarcal e também racista, elitista, capacitista. Então, assim, quais são as histórias que estão escondidas no passado, né, nos fundos das bibliotecas, dos arquivos, ou até em pessoas, né, que a gente tem que contar as histórias dessas pessoas, que os designers podem estar contribuindo para trazer essas histórias e dar maior visibilidade. Pode ser um papel muito, muito interessante para todos nós, muito poético e muito bonito, né? A gente está falando aí de estética, a gente está falando de hierarquia, etc., mas é importante também que esses materiais eles também tenham uma apresentação que seja suficientemente, entre aspas, atraente para que a gente consiga fazer com que se tenha mais leitores, né? Vocês conhecem algum exemplo assim, gente? Tem um da UFPR, acho que é o próximo. Sim, esse também é um outro projeto da UFPR. E acho que no chat comentaram, né, que camisinha é distribuída gratuitamente e que absorvente não. E esse seria um projeto também que é finalista do prêmio desse ano, o Eu Faço Parte, que é um absorvente super interessante, porque ele foi todo pensado para ser barato, né, para ser distribuído gratuitamente e para ser facilmente descartado, né, é orgânico, enfim. Então, o projeto ele foi todo pensado para que, primeiro, gere o menor impacto possível, né, no seu descarte, no uso de materiais, mas principalmente na possibilidade dele ser distribuído gratuitamente. Então, é importante a gente trazer à tona essas discussões, principalmente, né, no momento em que a gente vê a necessidade de ampliar os debates sobre pobreza menstrual, mas aí a gente vê um presidente vetando a distribuição de absorventes, ou seja, vetando o direito das pessoas, né, à saúde e outras questões. Porque se a gente analisar o design a partir da sua relação com a opressão no cerceamento de direitos, a gente também começa a virar a chave, né? Então, o direito à moradia, como foi colocado a questão da arquitetura hostil, né? O direito à educação, o direito à saúde. Então, quando a gente começa a trazer a lente para a questão do direito, a gente consegue enxergar e materializar os momentos em que nós estamos sendo opressivos nas nossas escolhas de projeto. Acho que outro projeto que trata de questões de direito, Sâmia, muitas comunidades e territórios, eles não têm saneamento básico, né? Não tem condições de higiene básica, e que isso também é um ponto da pobreza menstrual, né? As mulheres e meninas e pessoas com útero não terem acesso a ambientes onde existe água corrente, onde existe água, o saneamento, onde possa né, fazer os seus processos de higiene pessoal. Isso também compõe, né, a avaliação de pobreza menstrual que a gente tem discutido e debatido como pauta. E esse projeto aí é um sistema serviço-produto, é um serviço que também envolve esse produto, que é esse vaso sanitário a seco, que tem um compartimento ali do lado da primeira foto. Vocês podem ver essa moça, a Jenny. Ela tem um lado
o suporte para líquidos e um para sólidos. Então, o vaso, ele funciona assim, ele tem um compartimento para xixi e outro para cocô, e aí tem um procedimento de como utilizar esse vaso. É feita uma coleta, vocês podem ver nessa foto de cima, é feita uma coleta quando os excrementos estão no vaso. Existe um tratamento, né, com algumas fibras que é colocado junto a esses excrementos. Passa uma coleta e esses excrementos, eles são tratados e eles viram alguns produtos, eles viram... eu anotei aqui, estrutivita e biomassa misturada com carvão, que serve para usar nas hortas e nas produções de horta comunitária que estão sendo desenvolvidas dentro da comunidade. Essa comunidade, ela não possui saneamento básico, e esse Moçan, que é o vaso de saneamento a seco, está sendo implementado com recurso de prêmios que esse produto ganhou. Então, está sendo implementado nessa comunidade da Guatemala que eu estava trabalhando. E é de uma amiga esse projeto, e é muito interessante ver como se pode movimentar a economia, trazer renda, utilizar algo que seria poluente naquele espaço, né, que os excrementos das pessoas que poluem as águas que passam por ali, poluem o solo, e que isso é beneficiado, traz renda e pode ser reutilizado para a plantação de alimentos, por exemplo, que é uma das coisas que está sendo desenvolvida lá. Então, é olhar um sistema e ver como as coisas podem se conectar e provocar diferentes mudanças dentro da comunidade, estabelecendo laços sociais, né? Porque é um tema muito difícil, tipo, eu estou trocando cocô com o meu vizinho. E é um tema difícil, a gente tem que lidar com questões culturais que são difíceis, né, de lidar, mas que são coisas que modificam, inclusive, a relação entre as pessoas e o meio ambiente onde elas estão, e a relação entre elas, em fazer gerar um movimento comunitário em função do cocô na comunidade. E que isso é genial, né? E que tem um valor social que não está explícito aí no produto, mas que é gerado a partir desse sistema produto e sua implementação. Pegando aqui os nossos últimos exemplos, então, de casos, esse daqui é um caso de um colega, o Emílio Vélez, de El Salvador, que me apresentou. Lá em El Salvador, a gente tem a mesma situação da América Latina, mas ainda com um aprofundamento ainda maior do que, por exemplo, no caso do Brasil, de questões como pobreza, desigualdade, problemas com o governo, enfim, tem tudo isso. Mas tem gente pensando como consigo pegar e participar do que a gente tem de ponta aí do desenvolvimento digital, do desenvolvimento de novas tecnologias. E uma série de coletivos de El Salvador estavam querendo buscar fazer fabricação digital, para descobrir o que eles podem fazer na sua realidade com fabricação digital. Todos os coletivos reuniram seus materiais, etc., e chegaram numa visão de que, segundo as regrinhas do que é que forma um Fab Lab, eles não têm um Fab Lab. E eles já estão fazendo fabricação digital há um tempo. E eles não têm as coisas que precisavam ter para você ser reconhecido como um Fab Lab. Então, o que eles fizeram? Começaram a trabalhar nos seus próprios termos, montaram um manifesto de que, primeiro, são as pessoas, não as máquinas, que a capacidade de fabricação digital de toda a comunidade junta, ou seja, de todos os coletivos, formavam um Fab Lab, apesar de que individualmente ninguém tinha todos os equipamentos. Que o local é onde que eles juntam esses materiais e não como se esperava que tivesse um Fab Lab, que era um laboratório de fabricação digital, um lugar fixo, né, um sede, onde ficam todos eles guardadinhos lá, e que o importante é mais os métodos e ferramentas. O resultado é mais importante do que ter ou não equipamento X ou Y, que se diz que é mais moderno ou que é mais bacana, etc. E esse último é genial. Esse último ponto do manifesto, que é muito maior que isso, gente. Tem todos os pontos lá. Dá uma procurada online, manifesto Fabless, mas que eles dizem: pode existir um laboratório de fabricação digital sem máquinas, mas não sem pessoas.
E faz todo sentido. Ou seja, eles subverteram e inverteram alguns pontos para mostrar presença onde, a princípio, pareciam ser um local de ausências. Ou seja, onde parecia que não haveria esse tipo de discussão ou que só haveria se importasse exatamente o modelinho que está sendo aplicado em outro lugar, eles pegaram e buscaram nos seus princípios a encontrar, peraí, a gente está fazendo coisa, a gente está desenvolvendo. E num outro ponto aqui, um exemplo que eu gosto demais, eu uso ele em um monte de lugar, eu vou usar aqui também, que é para provocar aqui os nossos designers, as designers aqui que estão ainda acompanhando aqui depois de 2h30 de mesa. É uma mesa também, né, gente? Temos aqui o pessoal convidou a gente, então também a gente preparou coisa, mas qual que é a provocação? A gente falou agora há pouco sobre entregadores, né? E a gente tem várias problemáticas em torno delas. Quem que está agindo? Quem que está projetando? Quem que está dando as indicações de projeto do que pode ser um iFood, um Rappi, um aplicativo de entregas melhor e mais humanizados? Não somos nós designers, pelo jeito. A gente pode estar participando e trabalhando com as pessoas que trabalham no iFood, etc. Mas quem está mexendo em pontos que são difíceis mesmo de falar e que estão abrindo a pauta são os próprios entregadores. E como é que a gente pode ver? É só você começar a pesquisar e dar uma olhada nas reivindicações. Além de reivindicações salariais que tocam no ponto, ou seja, como é que o serviço se diz viável quando você paga menos do que o custo, às vezes, da própria gasolina para quem faz a entrega. Isso, quando a gente fala de design e abre o design para ser serviço, para ser um monte de coisa, esses pontos aqui sempre ficam ali no cantinho, né? Tipo, esse é o ponto que não é bem o serviço, nem tanto, tá? Deixa um pouquinho de fora. Mas tem coisas que deixam bem claro para a gente pensar que, através de greves, como as que aconteceram no passado, que estão acontecendo nesse ano, estão sendo reivindicado participação no projeto. Uma participação básica é os códigos de confirmação. E daí a pergunta como é que designers... É uma questão só de designers terem ignorado o código de confirmação? O que é o código de confirmação? É o entregador poder ter uma prova de que ele entregou. Dele poder... E da pessoa que recebeu de que foi entregue. Como é que o modelo de negócio pode crescer e escalar do modelo que cresceu sem que a gente tivesse isso? Comprovações de que foram feitas entregas e que quando não tem a comprovação, a culpa é do entregador. Basicamente, a gente cresceu em cima de um modelo que não existe isso, ou pelo menos que grandes empresas que trabalham com isso ainda têm uma forma assim por amostragem, etc. E parece uma coisa muito simples. E o pessoal está tendo que parar o próprio trabalho, deixando de receber sobre o risco de receber bloqueio do aplicativo para reivindicar para todos os entregadores, todas as pessoas que trabalham com entregas. Então faz a gente pensar como a gente às vezes está em muitos pontos atrasados em termos de design. O design está acontecendo aí, só a gente está usando talvez ferramentas bem erradas, ou a gente tinha que pensar em outras ferramentas. Essa pergunta aí para a gente ir fechando essa sessão. Se vocês conhecem projetos e um convite para a gente falar mais sobre esses projetos mesmo. Também trocar sobre esses exemplos, né? E valorizar eles pelo que eles têm de diferença também, né? Como que eles estabelecem um contraponto com outros projetos. Como que eles estabelecem um ponto de a gente ver alternativas. E, de novo, uma coisa pode ser a solução definitiva para todos, e outra é pensar, isso resolve uma questão aqui, e pensar fora da questão de resolução também, né? Isso daqui está estabelecendo uma mudança na comunidade, no grupo de pessoas, ou uma outra maneira de pensar o que dá para se fazer com o design. Eu acho que a gente falou desde o começo, né, que a gente não pode pensar individualmente, que a gente tem que pensar nos grupos sociais, e que grupos sociais estabelecem relações de opressão. E aí a gente pode pensar também que o design como proposta de serviço, de produto, de processo, ele articula relações sociais, ele articula possibilidades de novas relações. Então, eu acho que a gente pode transcender um pouco essa ideia de solução e pensar em que tipo de relação a gente está propondo, que tipo de relação a gente está construindo com os projetos que a gente coloca no mundo.
Que relação as pessoas constroem com os objetos que a gente coloca no mundo, com os processos que a gente mobiliza no mundo, e como é que elas estão construindo relações entre si a partir do uso desses projetos ou desses objetos. Então, as relações sociais devem ser um foco e não apenas algo secundário dentro dos nossos processos de design. E, Bibi, essa tua fala, né, a gente pode lembrar de novo, né, do Freire, pode fechar com o Freire, mas eu não sei se vai rolar uma poesia aí, que estavam dizendo, mas lembrando, né, que o Freire dizia que a realidade ela sempre comporta um inédito viável, a gente fala muito disso no Design Opressão, né, que esse inédito viável é a brecha para a transformação social. Então, assim, como é que, por meio do design, a gente pode criar inéditos viáveis, né? Podemos estimular a geração de inéditos viáveis, ou seja, desse espaço, né, de relações que visa buscar essa transformação, né? E efetivar essa transformação, que é o mais importante, né? Para a gente não ficar também só no campo das ideias. Como é que a gente materializa essa transformação? E o design ele tem que ser um recurso presente, onipresente nesse aspecto, né? Porque o design ele gera realidade, como tu falaste também. Então, que realidades a gente quer construir, né, a partir do design? Acho que também tem a pergunta de quem quer construir o quê, né, que a gente também deve trazer, que eu acho que é muito importante, eu tenho ficado mais atento, mas eu acho que todo grupo, né, como a gente já mencionou anteriormente, do designer salvador, né, assim, a gente achar que o design que vai mudar o mundo, né, então acho que a nossa fala aqui também é no sentido da gente se sensibilizar para entender primeiro como o design está afetando o mundo, porque está, né, a gente está produzindo mais consumo, a gente está produzindo, né, reforçando estereótipos, a gente está, né, criando eventualmente constrangimentos, né, e ficar atento e sensível para isso é um passo importante, mas só isso, quer dizer, para mudar relações de modo mais profundo, né, a gente entender que nós não somos necessariamente, né, o centro dessa mudança, nós somos parte, né, então entender que somos parte, parte com quem? Porque historicamente o design serve justamente para isso, né, uma parte com o capitalismo, né, com o capitalismo industrial, né, se a gente entender um nascimento desse design que a gente entende hoje vindo, né, da Revolução Industrial, era exatamente uma estratégia de facilitar a produção e de comunicar essa produção, né? Então, a gente tem as estratégias de publicidade vindo juntas com as estratégias de desenvolvimento de produto, né, para facilitar, agenciar, fazer a coisa ser mais barata na produção e mais cara na venda, né? Então, era um objeto desenhado apenas para lucro. Felizmente, a gente consegue hoje entender uma concepção de design muito mais esgarçada do que essa, porém ainda historicamente ligada com essa fonte, né, com essa base, com esse fundamento histórico, né? Então, acho que a gente desconfiar de com quem que a gente vai juntar para fazer o quê, né, pode ser uma mudança de perspectiva, desde que a gente começa a entender também que para cada um vai saber onde seu calo aperta, né? Então, também não estamos dizendo para ninguém trabalhar de graça e virar voluntário, né? E viver a vida assim, porque é difícil ganhar a vida, né, num sistema capitalista sem ganhar dinheiro, sem conseguir se manter, né? Mas algumas estratégias, por exemplo, que eu tenho até visto mais recentemente, são pessoas que se especializam, por exemplo, em atender ONGs, né? Então você cria um escritório para atender, né, organizações, né, da sociedade civil, ASCs, né? E isso pode ser um meio de você ter um escritório de design, por exemplo, né? Organizações da sociedade civil muitas das vezes conseguem recursos, conseguem, né, pagar os seus projetos e precisam também de design, mais do que talvez a Coca-Cola, né, mais do que talvez a Rede Globo. Então você pensar que tipo de cliente você quer ter, com quem você quer trabalhar, possa não ser a mudança que o mundo precisa, mas pode ser já alguma mudança de horizonte, né? Você trabalhar junto, então, junto de quem? Eu acho que seria uma questão, né, que a gente tem pensado aqui como grupo, né, e como tem trabalhado também, né, a forma, né, os métodos, que conhecimentos a gente está validando e quais conhecimentos a gente está escondendo, né, diz respeito também
há um ponto de vista, né, que também é muito europeu, muito, né, centrado, né, nas referências de fora. Então, quando a gente começou a puxar essa coisa das referências da América Latina, né, e referências também não acadêmicas, né, conversar com outras culturas é importante para sair desse lugar de opressão. Então, esse diálogo, ele é fundamental, essa parceria ela é fundamental para qualquer perspectiva de mudança no campo do design. Fica essa provocação de minha parte. Ricardo, só complementando as estratégias, eu acho que, assim, no nível pessoal, né, que é diferente da gente pensar só numa questão individual, né, então, como tu colocaste, de fato, as pessoas precisam sobreviver, mas o que a gente já pode ter de possibilidade crítica, né? Uma é questionar o próprio modus operandi do design, né? Como é que ele se coloca, que a Bibi também já falou, né, em termos de relações entre as pessoas e também relações entre o mercado. Então, entre as pessoas, como é que eu lido com o chamado cliente, né? Que essas relações também são questionadas, então o usuário, então como é que a gente transpõe, né, esse tipo de relação para não objetificar as pessoas, né? Não ver as pessoas como coisas, só como fontes de informação, né? E também as relações com o mercado, que aí passam pela precarização, que também já foi colocado aqui, né, o exemplo dos entregadores. E mais uma estratégia seria questionar o resultado dos projetos e as externalidades que esses projetos geram, né? Ou seja, o que o meu projeto, o que não está claro, o que não é visto no meu projeto, né? Esse projeto que eu estou participando, que impactos ele vai gerar, quais vão ser as externalidades desse projeto, até em termos logísticos, em termos, né, de impacto no meio ambiente, impacto nas relações sociais. Então, assim, começar a perceber esses dois pontos, né? Como o design opera e quais são os resultados, as externalidades desse projeto que eu estou participando ou estou gerando. Sempre aprendo muito com vocês, gente. É sempre um prazer participar dessa banca. Se eu puder fazer uma fala final, óbvio que eu não vou perder a chance de citar Paulo Freire, né? E para variar, eu sempre tenho uma frase do Paulo Freire porque o Ricardo diz, então eu tenho outra aqui, que é: ninguém liberta ninguém, né? Ninguém se liberta sozinho, a gente se liberta junto, em comunhão. Trazendo para o design, é uma fala bem, bem importante, porque ela mostra de que não, a gente não é salvador, com certeza não, mas a gente não pode ser omisso, né? A gente tem uma participação nisso, é a gente junto ou não vai dar certo. Essas estruturas opressivas levaram séculos, algumas até milênios, para serem construídas, né? E vai levar um bom tempo para elas serem desmontadas também, e a gente só vai conseguir isso junto, né? Designers e todo o resto mais. Então, a minha fala é essa, gente. E um convite para vocês participarem da rede, e um convite para vocês lerem Paulo Freire. E se eu puder sugerir um livro, é Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. É, sim, vamos usar um termo de invasão cultural, é mind-blowing, né? De explodir a cabeça. Valeu, gente. E acho que a gente vai abrir para umas perguntas também, se alguém quiser comentar alguma coisa, mas por enquanto é isso. Exatamente. Agora é a hora, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, né, a discussão. Que tá todo mundo aqui, já veio aqui, muita gente no chat falando que, caramba, realmente explodiu algumas cabeças, falar sobre design e opressão, né, juntos. E vamos ver aqui o que a galera está falando. Ah, tá. Vocês tinham perguntado sobre outras redes, né, que também são anti-opressão. A Ana trouxe aqui o Center for Human Tech, né, que está envolvido com o Dilema das Redes, que eu acredito que é um documentário, né, do Netflix, e desenvolveu materiais voltados para designers e apoiar o pensar sobre tecnologia persuasiva. O João Vitor colocou o Contract em Luta, do MTST, que foi desenvolvido pelo próprio núcleo de tecnologia deles. Bacana. A Bruna aqui já comentou que até entrou já no grupo do Discord. Oba! Muito bem-vinda. Vamos ver aqui se alguém vai colocar uma perguntinha. Mas, por enquanto, gente, muito obrigado por ter participado dessa mesa redonda. É sempre muito gratificante, assim, conversar com gente que consegue trazer mais reflexão, provocar um pouquinho mais a gente para pensar qual que é o nosso papel, né, enquanto designer, principalmente a gente que ainda está na faculdade, que está
que está sendo alimentado por todos esses temas, mas que a gente não pode ficar na superficialidade, né? A gente tem que começar a pensar um pouco mais profundamente, e esse papo do Design Thinking é perfeito, porque isso é uma matéria, né, na faculdade de Design Thinking, e a gente pode até realmente ser agente de provocação na sala de aula e pensar com os nossos colegas sobre como que a gente está aprendendo as questões do Design Thinking, como que a gente pode trazer uma reflexão melhor, assim, socialmente, uma questão mais ética, para tudo se encaminhar de uma forma diferente. Gostei muito da fala de vocês. Vocês são ótimos. Já temos um novo complicador aí formado, gente. O Vitor já vai atrapalhar a aula de Opa! Pior que de verdade, eu já tinha lido algumas coisas sobre vocês, acompanho vocês e a revista Record, e assim, Design Thinking é sempre uma coisa que dá para falar um pouquinho mais, para tirar um pouquinho mais de suco, né? E aí eu já tinha até trazido essa reflexão, né, para os meus professores, porque às vezes a gente vai muito na parte superficial de pensar no Design Thinking, e agora até com esse relato dos post-its, assim, abriu muito para já chegar e falar assim, gente, às vezes a solução, a pessoa que a gente está tentando ajudar já tem a solução perfeita para a gente, sabe? Vamos deixar, dar o primeiro passo deles. Eu ia aproveitar então para falar que o Vitor falou assim, então a gente que é aluno também pode. Não, vocês podem e devem, cara, porque leiam Paulo Freire, como o Marco falou, né, para a gente entender que qualquer aprendizagem se dá em conjunto também, né, e que a gente se entender como sujeito dessa aprendizagem, na medida que a gente entende isso, a gente começa a reclamar e reivindicar no espaço de aula um outro lugar, né? Independente se o assunto é o design thinking ou qualquer outra coisa, mas eu acho que deve falar, né? Na pior das hipóteses, só vão criar um incômodo de ser aquela pessoa chata que veio perturbar a aula, tá? Mas na melhor das hipóteses, estou começando a provocar, né, essas mudanças, mesmo que ela não seja acolhida. Né? Eu vi de uns alunos falando assim, a gente ficou frustrado porque numa aula de design, de história do design, os estudantes pediram para ter referências negras, né? E aí o professor falou que não dava para ter por conta do currículo. Então, vamos dizer, não. Mas o fato da turma ter reclamado e botado isso como pauta já foi uma mudança de horizonte ali naquela aula, entende? Aquela turma vai sempre lembrar, mesmo que não tenha sido acolhido, de que houve uma demanda e que eles bateram com uma parede que é o sistema educacional, que é o que se pensa de currículo, né? Então, eu acho que só do fato de ter criado esse ruído, né, não mudou o currículo, infelizmente, naquele momento. Pode vir a mudar lá na frente, mas, né, não mudou naquele momento, mas criou, vamos dizer, uma estranheza, uma ruptura. E eu acho que se pode causar essa disputa nesses lugares, também para a gente se reconhecer nesses lugares, sabe? Gente, a gente está, acho que indo para o final, então a gente vai querer fazer só uma última falazinha. Então, antes de ir para o final, vou só recomendar a vocês que o Ricardo vai compartilhar para a gente agora um texto que saiu hoje na revista Recorte, já que ela foi citada aí pelo Vitor. Então, vamos trazer que está com a publicação do Design e Opressão sobre Paulo Freire, textinho que a gente fez colaborativo com várias pessoas durante vários dias. Ao final de alguns encontros, uma iniciativa que o Eduardo Souza trouxe, difundiu aí. Então, quem quiser curtir esse texto aí, dá uma olhada, saiu lá. E para a gente encerrar, um jeito especial, a Bibiana vai trazer aqui um poema para a gente. A gente falou bastante sobre desnaturalizar, né, as opressões, desnaturalizar as relações sociais e propor mudanças a partir do reconhecimento dessas situações. Então, a gente vai encerrar com um poema do Bertolt Brecht. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceites o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Lindo. É isso, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, equipe Rede DO.
Valeu, galera. Para Obrigado. finalizar com emoção. Valeu. Obrigada, Charneira, por nos receber e foi um prazer aqui. É muito bom estar com esses colegas queridos, conversando e contribuindo para o evento e também aprendendo muito com vocês, porque nesses espaços de troca a gente acaba se fortalecendo e fortalecendo a nossa rede. Então cheguem mais, que a gente se vê por lá. A gente espera todo mundo lá, em todas as terças, das 18 às 20. A gente que agradece a participação de todos vocês, é muito importante a gente trazer essas pautas para um evento acadêmico, né? A gente sabe que é muito necessário tratar dessas temáticas, de falar sobre isso, expor isso, né? Nós tentamos fazer isso de diversas formas na Charneira, então hoje mesmo vai ter uma pauta, acabei esquecendo o nome, mas, liderança feminina, então a gente vai falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso mais, né? A gente precisa dessa visibilidade e a gente está tentando trazer isso pro pessoal, para sempre conseguir chamar profissionais que saibam falar dessa área e possam trazer esse conhecimento e continuar propagando isso. A gente agradece muito a participação de todos, muito obrigado, Vitor, por gerir isso um pouco, me ajudar aqui nessa situação, a todos os participantes, ao Rodrigo que mediou esse contato entre a gente, a Bibiana, ao Ricardo, ao Marco e a Sâmia. É um prazer conhecer vocês, pessoal, e que a gente possa continuar a Charneira e aproveitar o resto do evento aí, que já está quase no finzinho, mas a gente vai sempre aproveitando tudo e vamos estar disponíveis na gravação também para vocês e depois para o pessoal que quiser fazer algumas notas, quiser assistir de novo, quiser guardar para anotar alguma coisa. Legal. Tchau, tchau. E se algum prof meu da PUC vê o vídeo, desculpa, virei essa pessoa do contra. Foi mal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abração.